boa noite, sejam bem-vindos. É muito legal esse encontro aqui nas segundas-feiras, quando a gente se junta para reabastecer, né, as nossas energias, junto com a espiritualidade, nessa casa de oração, nessa casa espírita, que nos acolhe com carinho. Então vamos aproveitar esse momento aqui para esquecer lá fora. É um momento de conexão com a espiritualidade, com os nossos mentores, nossos guias. Então, todo mundo desligando o obsessor eletrônico, né? Não põe em modo avião, deixa desligado. Agora é um momento nosso em que a gente se prepara para cuidar de nós mesmos, né? Amar a si é importante para poder amar os outros. Então, esse momento que nós vamos passar aqui, esse tempinho, é para reabastecer e que a gente consiga fazer a manutenção dessa energia que a gente vai receber aqui durante a semana, através da prece, dos bons pensamentos, sabendo que a espiritualidade está à nossa disposição a todo momento. E ela vai nos atender todas as vezes que nós solicitarmos, né? Não devemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos que pedir ajuda e ela virá. Então, que a gente consiga manter durante toda essa semana toda essa vibração, esse ajuste de sintonia que nós vamos receber aqui hoje. Vamos pedir a Rosa para fazer a leitura inicial, por favor, Rosa. Hoje é sobre irresponsabilidade que caiu para a gente. Tá. Todos querem se iluminar, mas não querem acender sua própria luz. Todos querem ajuda, mas não querem ajudar. Todos querem melhorar, mas não querem fazer a sua parte. Ficam à espera e sempre pedindo, como se os outros pudessem fazer por eles o que eles próprios não querem ou não podem. Por falta de sentimentos de amor, compreensão, misericórdia e desprendimento para com eles e com os outros. Criaturas falidas por causa de suas próprias faltas. Muitos que aqui se encontram vieram para ajudar no desenvolvimento, tanto espiritual como material, daquele núcleo onde encarnaram. Mas quando aqui chegam, fogem do compromisso assumido e se comprometem mais do que ajudam. Fugir da realidade é conviver com a mentira, que somente consegue adiar a vontade, agravando-lhes as consequências. De um modo geral, a causa dos desastres é a ausência de responsabilidade e da recordação do dever cumprido. Então, vamos pensar na autorresponsabilidade. Bem, então vamos fazer nossa oração inicial. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos em seu nome e pedimos, Pai, que nos proteja, ajude e ampare nessa semana que se inicia. Agradecemos a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, Jesus Cristo, nosso Mestre, todos os mentores, o mentor dessa casa que nos recebe com tanto carinho e amor, e a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, que nos abençoe sempre e que possamos agora dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber essa Ádia Bastos, nossa companheira, e ela vai falar de um assunto pertinente que está aí em alta, que é a questão da igualdade de direitos do homem e da mulher, e ela vai dar a visão espírita para a gente desse tema. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Gente, boa noite. É uma imensa alegria estar aqui. Estive afastada só o tempo da pandemia, mas já estou de volta. Isso aí. Eu escolhi do capítulo 9, que é a Lei de Igualdade, do Livro dos Espíritos. E dentro da Lei de Igualdade, nós vamos conversar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher.
Eu não gosto de começar estudo público com histórica. As pessoas falam, né? Eu trouxe uma historinha porque não tinha nada para falar. Aí ficou com aquela historinha. Mas eu achei interessante porque vai ilustrar, para a gente, né, se localizar no tema. Isso aconteceu na Índia. Isso está no Obsessor Eletrônico. Peguei lá. Tá lá, aconteceu na Índia. Então, um casal e 2 filhos, eles são, digamos, meeiros, né? Tem uma pequena propriedade rural. E o marido saiu para ir ao banco pedir empréstimos para melhorar, né? A questão de colheita, tal. Foi. A mulher ficou em casa. Ele sai, então ela vai colher coisas lá, replantar o que tinha que replantar, aí volta para casa, aí cuida do filho, faz a comida, lava uma louça, lava a roupa, bota para secar, pega a criança, leva para a escola a outra, vai para uma crechezinha, volta, acaba de colher, né? Aquela coisa normal do dia a dia. Enquanto isso, o marido está lá no banco e o valor que ele queria de empréstimo, o gerente fala assim para ele: seria bom, né, para aumentar o cash, se sua mulher pudesse contribuir, ela trabalha em quê? Aí ele responde: nada, ela não faz nada, ela é do lar. Então eu passo a ilustrar a nossa conversa. É só para perceber, né? Só para registrar o detalhe. Nós somos aqui agora, eu acho que 75% de mulheres, né? Então vamos lá, pergunta 817. Kardec pergunta então: o homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? A resposta: sim. Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Ou seja, moralmente não há diferença alguma. A distinção é só corpórea. É que faz a gente ser diferente uns dos outros. É apenas corpórea. Na pergunta 200, os espíritos explicam para Kardec que não existe sexo nos espíritos. Né? Não tem. Uma vez desencarnado, a gente volta ao nosso estado, digamos, de pureza. O que vai caracterizar a nossa aparição para os outros é o que a gente traz registrado dessa nossa última encarnação, que foi homem ou mulher. Então a gente reproduz mentalmente, plasmando o perispírito, aquela última encarnação para ser reconhecida, só por isso. O espírito não tem sexo. Ele é necessário só enquanto encarnado no plano terreno. 818. De onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Ele dá coloca esse detalhe aqui. Temos que contextualizar Kardec, que estava lá no século XIX. Né? Então, quando ele fala de alguns países, é o que ele deve ter percebido, ou notícias que trouxeram a ele, de algumas coisas diferentes que aconteciam na França. Não que a igualdade de direitos de homens e mulheres na França do século XIX se iguala à de hoje, que ainda é pouco, né? Porém, muito diferente. É que deve ter chegado ao conhecimento dele que em determinadas localidades se cortava o clitóris da menina, né? Da criança, mulher, para que ela não tenha prazer sexual. Então, chegavam essas coisas para Kardec. Então, Kardec aproveita e pergunta e insere em alguns países. Né? Então, está a resposta. Vem do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Para os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Vamos analisar essa resposta, tem muita coisa aqui. Primeiro, de onde vem essa coisa de se achar que mulher é inferior ao homem moralmente? Né? Como a gente contextualizou Kardec, no século XIX não existia a ciência sociológica. Não se fazia estudos de grupos, de sociedade, não tinha. Né? Até hoje as pessoas acham que ciência é só física, química, matemática e biologia. Não sabem que tem antropologia, sociologia e outras vias. Então não tinha. Né? Hoje a gente sabe de onde vem
essa ideia de inferioridade, vem de ideologia. Como a palavra já diz. Não tem nada de política não, tá, gente? Ideologia é coisas baseadas em ideias. Como não existia esse estudo sociológico naquela época, e hoje ainda repete um pouquinho, essas ideias são baseadas em crenças, superstições, coisa que a religião fala, aquelas vozes no interior da cabeça. Né? Então as pessoas montam essas ideias, ou montam a sua ideologia, né? Baseado em coisa alguma. Não é baseado numa pesquisa, né? Não é baseado em observação. Então, essa ideia que a mulher é inferior vem daí, dessa ideologia. Só um parênteses. Tanto que o próprio Carl Jung, ele é deixado de lado justamente pela diferenciação que ele tem em relação às antigas escolas, né? Isso, que ele quebra esse padrãozinho, né? Então, vamos lá, eu não sou especialista em Jung, não. Eu dou uma lida assim, muito superficial dele. Não, eu também, mas eu gosto muito. Aí ele continua, né, na resposta, que é o resultado das instituições sociais. Quais são as instituições sociais que basicamente formam um padrão para que a gente replique, né? Quais são? Família, governo, igreja, ou eu prefiro instituição religiosa, né? Escola. Então essas instituições nada mais fazem até hoje, ainda faz, que é reproduzir essas ideias baseadas em nada. Continuando, e do abuso da força sobre a fraqueza, né? Ainda hoje as pessoas ainda acham que é melhor você guerrear do que sentar e negociar, conversar, né? Dialogar, que é para onde a gente vai. Para os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, quando ele diz do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre nós ou sobre as mulheres, hoje na nossa sociedade já tem um nome, chama-se machismo. Isso aí. O ismo em sociologia não é igual ao ismo de biologia ou da medicina, né, que é uma doença, mas nesse caso não é. A gente também não pode confundir que feminismo não é contrário de machismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Machismo é essa coisa que os espíritos dizem, que é essa crueldade a encarar a figura feminina. O feminismo, modernamente conhecido, é um movimento social que luta por direitos civis das mulheres, reivindicam igualdade de tratamento econômico, jurídico, político e social entre homens e mulheres. Ou seja, sem privilégio, porque é homem nem porque é mulher. Então, feminismo é isso. É luta. Eu acho engraçado que as pessoas que desconhecem o que é o feminismo falam assim, não sou feminista, não, eu sou feminina. Como se uma coisa tivesse ao contrário da outra, que não tem nada a ver, né? Ser feminina, eu não sou muito feminina, eu gosto de tênis, né? Cabelo arrepiado, então não tem assim, essa coisa muito feminina. Mas não quer dizer que aquela que é muito feminina não seja feminista. O ser feminista é lutar por seus próprios direitos. E graças a esse movimento feminista, nós temos um voto. Nós ficamos sem votar no Brasil até 1934, se eu não me engano, né? A chance de, dentro de um hospital, você trabalhar a questão de planejamento familiar, receber as pílulas, né, os métodos contraceptivos. A própria vasectomia é uma conquista do movimento feminino. Por quê? Só se vê a mulher na questão de autopreservar e de não engravidar. O homem só faz o neném. Não tem nenhum compromisso. A vasectomia é a parte que lhe cabe, né? Ele pode fazer a vasectomia para colar. Mas aí vem as ideologias, né? Porque as pessoas falam, se fizer a vasectomia, vai dar câncer na próstata. Ou então vai ocorrer uma impotência sexual, né? Deus me livre, né? E não tem nada a ver. Na dúvida, gente, converse com o médico, ele vai explicar detalhadamente o que é uma vasectomia. Não, nesse caso particular, eu acompanhei um amigo para fazer,
fez o procedimento e saiu do hospital na boa, cara. Meu, gente, a mulher, né? O meu marido também fez. Posso contar? Eu não posso tomar hormônio. Né? Como é que a gente fica? Né? A pílula é hormônio. Mas meu pastor disse, vamos fazer o último neném? Aí ele, não, agora eu vou fazer vasectomia. Aí ele fez, não ocorreu nada, essas coisas que as pessoas replicam não tem nada a ver. Né? É aquilo, são as vozes que povoam a nossa cabeça. Então, vamos continuando aqui. Quando a gente fala em ideologia, que são essas ideias baseadas em coisa alguma, a gente vai replicar, a gente vai reproduzir na fala, que eles chamam de discurso, né? O discurso é que vai mostrar quem somos, o que fazemos, porque sai do nosso inconsciente. Já ouviram essa frase? Que a boca fala do que o coração está cheio. Né? A gente não tem ideia, mas a gente reproduz, vai falando. Por exemplo, tem algumas falas com relação a isso, de machismo, que talvez vocês tenham ouvido. Olha, já ouviram falar? Prendam suas cabras, porque meus bodes estão soltos. O que isso quer dizer? Que eu, mãe de menina, tenho que manter ela casta dentro de casa. Em compensação, eu, mãe de menino, eu vou soltar para que eles peguem as meninas. Quando a gente cria com essa fala, né, com esse discurso, os nossos meninos, eles vão achando que o corpo da mulher é patrimônio público, ele pode pegar a hora que ele quiser, independente dela deixar ou não. Não é isso? Hoje a gente vive uma pandemia de estupros. Outra frase que talvez vocês conheçam, foi do tempo do Carlos, não meu. É uma música que falava que a Amélia que era mulher de verdade. A maioria não deve conhecer a música, mas a música fala de uma mulher subjugada. Ela é subjugada, ela não tem vontade, ela só faz o que o marido manda. Então, essa que é a mulher de verdade. Mário Lago deve ter morrido. Mário Lago, autoria de Mário Deve Lago. ter se arrependido de ter escrito isso. Não, mas olha só, é anacrônico, se a gente avaliar. Foi naquela época, a gente tem que contextualizar, naquela época era assim. Hoje a gente tem as novas ideias. Por quê? Baseado em pesquisa, em observação. E aí a gente fica sabendo que isso não pode mais fluir. Tem mais uma. Nem toda mulher gosta de apanhar, exceto as normais. Quem falou isso foi Nelson Rodrigues. Eu ia falar. Bonitinha, Jornalista, escritor, bonitinha, mas escreveu ordinária. excelentes peças da vida cotidiana, mas ele tinha essa ideia, gente. Aí a gente cria os filhos e deixa escapar um negócio desse. Na minha família, isso eu assisti, né, de algumas tias, ia falando para os seus filhos, a mulher tem que trazer em rédea curta, hein? Rédea, nós somos animais de carne, né? Rédea curta. Ou seja, ela não tem direito nem de expressar sua opinião. Tem mais uma outra frase, né? Veja bem, a palestra não é política. Tem que deixar isso muito claro. Mas essa palavra é de um ex-político. Ex-político não, ele é político, mas hoje não é mais presidente. Ele falou o seguinte, não te estupro porque você não merece. Ou seja, uma pessoa, o que quer dizer essa frase? A pessoa pode ser violada se ela for bela. Então, se ela é uma pessoa bonita, se é uma mulher bonita, ela pode ser estuprada. O que tem isso, gente? Estuprozinho de nada. O que tem isso? Ele também foi criado nessa ideologia. Ele e muitos pensam assim. E a última aqui do Paulo Maluf, estupra, mas não mata. Né? E se vocês perceberem, como é que a gente materializa a ideologia? A gente vai falando inconscientemente. Oi? Da fraquejada. Isso, deu uma fraquejada, nasceu uma menina. Né? Olha, se a gente ficar aqui falando dessas coisas, a gente vai achar um monte. A gente só precisa ilustrar como é que essa ideologia, ela se materializa no discurso. Mas o pior de tudo é ver mulher defendendo isso. Ah, sim, Com isso. Mas veja bem, o mesmo pai e mãe que me cria meu irmão. Então a gente vive escutando a mesma coisa. A escola que eu frequenta também o meu irmão. A igreja que eu vou, a instituição religiosa, eu também vou com o meu irmão. Então, essas instituições
fortalecem, reproduzem, fixam esse comportamento, essa fala. Eles não veem nada demais. Hoje não. Hoje a gente está se esclarecendo e já percebe que não pode ser assim. Vamos lá, vamos... Qualquer coisa vocês perguntem, tá? Fique à vontade. Vamos lá, para 819. Com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Resposta: para assinalar suas funções diferenciadas e particulares. Ao homem cabem os trabalhos rudes, por ser mais forte. À mulher, os trabalhos mais leves. E a ambos devem se ajudar mutuamente nas provas da vida. Mais um momento para a gente contextualizar. Essa questão do físico frágil ou forte, hoje é relativo. Né? Hoje é muito relativo. Nessa última Olimpíada, uma filipina de 1,59 m levantou, foi medalha e bateu o recorde, 259 quilos. Ela é fraca. Fraco sou eu. Não quero nunca brincar de tapinha com ela. Kardec é ponto de partida, viu? Não é o de chegada. É a partir daqui que a gente faz a leitura de mundo. Então, hoje a gente já sabe que essa questão de ser fraco ou forte é uma coisa muito relativa. Se a gente sair treinando, a gente vai ficar maçoroca também. Né? Eu só não acho bonito. Mas quem gosta, né? Fique à vontade. Aí ele diz os trabalhos rudes. Na época de Kardec, a maioria do trabalho era trabalho de força braçal. Poucos eram que faziam o trabalho mais intelectualizado. E hoje? Hoje o nosso trabalho é mais intelectualizado e menos braçal. Já temos máquina para tudo, né? Temos guindaste para levantar peso. Aí, botam lá na internet, as mulheres estão querendo dinheiro. Eu quero ver carregar um saco de 50 quilos de cimento. Mas dá, gente, bota no carrinho de mão. Tá aí a máquina para ajudar. Qualquer um pode carregar, qualquer um que consiga, né, levantar. Uma mulher, por exemplo, eu já ajudei meu marido, já ajudei meu pai, carregando saco de cimento no carrinho de mão. Para isso foi inventada a roda. Olha que espetáculo. Então a pessoa que fala um negócio desse é aquela que ainda está com aquela voz na cabeça dizendo que não pode nunca a mulher pegar um saco de cimento de 50 quilos. Outro dia no ponto 11 eu vi uma senhora, é senhora porque é mãe, né? Mas é mais jovem do que eu, apesar de que eu só tenho um pouco mais que 25 anos. Ela tinha 2 crianças no braço, mais a mochila, mais a bolsa dela. Gente, aquilo tinha muito mais que um saco de 50 quilos. E uma das crianças, você percebia que ela era um PCD. Então não podia nem andar, né? Com as condições que o país oferece, ela não tinha condições de ter um carrinho para carregar. Então estava com um aqui, o outro aqui na cintura, mas é aquilo, né? Mas vamos lá. E a estrutura física nossa é ditada pelos nossos cromossomas e os nossos hormônios, né? Então, o XX é mulher e o XY vai ser homem. Mas nós somos mais que isso. E tem outros fatores que vão também dar uma perturbada aí, né? Os hormônios vão dar essas características femininas e outras masculinas. A estrutura óssea. Então, tem essa diferença. Porque, como os espíritos falam, a gente cumpre funções diferentes. Né? Nós vamos chegar nelas agora. Aí vai no 820. A fraqueza... Eu tenho até aqui... Eu tenho uma hora? Tá, até uma hora. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Olha só, mais um gatilho. Que dependência é essa que o Kardec está falando? Está perguntando, no caso. É a dependência econômica. Porque naquele século XIX, raras as mulheres trabalhavam. Raras. Só as muito pobres. Aí essas tinham que trabalhar. Né? E elas trabalhavam como? Na casa dos outros. As empregadas domésticas, criadas. Né? Quando não tinha esse tipo de trabalho, elas iam fazer o quê? Para ganhar a vida. Prostituição. Então, eram esses empregos.
Se ela fosse atriz, cantora, para eles naquela época também era a mesma coisa que prostituição. Estava se expondo, se exibindo, igual a prostituta. Né? Até mais recentemente, né? Vídeo a história da Billie Holiday, né? Billie Holiday, né? Dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Palmirinha. Palmeirinha que partiu. Que partiu agora. Gente, Também depois foi que ela partiu, eu triste. fui ler a história dela. Leiam, porque é triste. É muito mas é bom de ficar sabendo. Então vamos lá. Então ele fala aqui da dependência econômica. Não tinha outro jeito. Até pouco tempo, as meninas casavam para ter emprego, para quem a sustentasse. Né? Então as mães, os pais aproveitavam e empurravam. Até hoje empurram. E nós já fomos campeões de casamento infantil por causa disso. Né? Aqui em Friburgo eu conheço 2 casos, não sei se vocês sabem, eu já fui policial militar, hoje eu sou aposentada. Então a gente trabalhava com muitos casos esquisitos, cabrosos. E aqui eu peguei 2 casos, uma menina de 12 anos e a outra de 13, que foram casadas pelos seus pais. Né? Isso ainda ocorre. Ainda não vislumbro que a educação é tudo. Né? Que eles deviam estar empurrando cada vez mais para dentro da escola. E não para debaixo da asa de um homem, para que elas fossem sustentadas. Mas vamos lá. Continuemos. Aí Kardec dá uma explicada aqui, ó. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que deve realizar. Se deu à mulher menos força física, dotou-a, ao mesmo tempo, de uma maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Ele está fazendo referência aqui da maternidade, do bebê no colo, que naquela época só a mulher tinha essa condição de embalar, né? Abraçar, e hoje a gente sabe que tem muito pai que é melhor que muita mãe por aí. Né? É raro, mas tem. Na 821, as funções às quais a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as dos homens? A resposta, sim, e até maiores. É ela quem dá ao homem as primeiras noções da vida. Vamos analisar isso direitinho aqui. Ele está se referindo aqui no caso da gente engravidar, né? Vamos separar a função, né? Que é uma função especificamente feminina e uma função que seria especificamente masculina. Hoje, por enquanto, só as mulheres engravidam. Por enquanto, a ciência está aí. Né? Tem homens que querem fazer pesquisa para ver se eles engravidam. Não vai aguentar. Oi? Não vai aguentar não, né? Só ia ter um filho só, né? No primeiro enjoo, para o mundo que eu quero ter filho. Mas por enquanto somos nós, né, que damos à luz e amamentamos. É a fêmea da espécie que faz isso. Né? Então os espíritos dizem que essa função, por enquanto, não pode ser revertida. Né? Por enquanto, mas a ciência está evoluindo. Não sabemos como vai ser lá no futuro. Aí, onde é que eu estava? 821, né? Mas ele continua, que essa função maternal ainda é mais importante, porque as primeiras noções de vida somos nós que damos. Aí está o perigo. Eu, dentro dessa minha ideologia, achando que eu sou inferior ao homem, que eu sirvo menos, eu vou acabar criando a minha filha, meu filho, dentro desses valores, onde ele vale mais do que ela por ser homem. Vocês estão entendendo a ideologia? Ela está no nosso inconsciente. Quando Kardec fala que o verdadeiro espírito tem que fazer a sua transformação moral, é cavucar lá no subconsciente essas coisas que a gente deixou aí de fragmento. Coisa que a gente ainda não resolveu psicologicamente, né? De eu achar... Oi? Fica aí. Ah, desculpa. Eu me empolgo. Então, a gente fica reproduzindo isso, acreditando, achando que aquilo é verdade,
sem querer, porque a gente não para avaliar, não para pensar, né? Se a gente parar para pensar, vai ver, pô, não é assim, a vida não é assim. Mas não foi só no Ocidente isso. O caso da política de filho único da China Também. levou ao assassinato de milhões de meninas. É, porque o negócio tinha era o macho. infanticídio. Caiu, inclusive. Tá? Não, já existe parou, mais. Agora não é nem mais o país populoso, é a Índia, né? É a Índia. Eles perderam essa posição. Mudou muita coisa lá também, né? Ainda bem. Nesse sentido, ainda bem. Mas vamos lá. Estamos na 800 e... Agora 22. 22. Aí tá. Ambos, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens. Aí é tudo diferente. Já vi a votação no Congresso. Isso, menina, agora, pleno século XXI, o Brasil sanciona uma lei que nós, tendo a mesma carga horária, na mesma função, não pode ganhar menos que o homem. Hoje, maio de 2023. Tem mulheres lá que já reclamam. Tem as nossas irmãzinhas. Votação de votantes mulheres contra essa lei. As mulheres contra a lei. Teve muitas que votaram contra. Teve. Até a deputada do Rio mesmo também. Teve, menino. Pra vocês verem. Mulher. Aí eu não sei se elas acreditam nisso mesmo. Ou só pra marcar aquele ponto que eu sou contra. Tipo assim, não comi, mas não gostei. Mas são pessoas Sou que contra. eu acredito firmemente que se falar que foram queimados sutiãs há mais de 50 anos atrás, ela vai falar que é fake news. É verdade. O mais interessante foi o outro deputado, né? Que ele dá uma justificação do voto dele. Porque está na Bíblia. Que a Bíblia diz que a mulher é inferior. Afinal de contas, ela saiu da costela do Adão. É outra fake Para news. vocês verem como essa ideologia vem de longe, né? Deus cria Adão do barro, mas a Eva sai da costela. Logo, tem que ser submissa, né? Então, esse deputado dá a justificativa do voto dele contra, porque a mulher tem que saber o lugar dela e se conformar em ganhar menos. Tempos estranhos, né? Século XXI. Bom, mas vamos que vamos. Isso tudo, gente, estamos na fase, digamos assim, aguda da transformação pelo qual o planeta está passando, né? Essas coisas vai tudo lá no futuro. Nós espíritos somos alegres por causa disso. Nós temos a verdadeira noção do futuro, nós sabemos o que nos espera, né? Então a gente já sabe, daqui a algum tempo, essas coisas estarão resolvidas, mas tem que começar agora. Hoje mesmo, a gente começar a nossa fala mudar, né? Você fala, eu sou feminista, você explica com paciência, pessoal. Feminismo não é a mesma coisa, né? Com calma, com didática. Aí a pessoa vai pegando, vai compreendendo. E ela vai também mudando. Bom, 822A. Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Olha o que os espíritos respondem. Gente, eu acho isso, sabe, tão incrível, que eles dizem o seguinte aqui: de direitos sim, de funções não, né? Que não posso obrigar o homem a parir, nem a amamentar, mas de direito, está falando de direito. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Essa frase eu demorei quase 10 anos para poder entender. Quando ele fala, a mulher cuida do interior e o homem do exterior. Por quê? Na cabeça desde o século XIX, o homem estava sempre na rua porque ele tinha que prover. Era o único que trabalhava, né? E a mulher era do lar, realmente. Não tinha mais o que ela fazer. Ela casava para isso, para cuidar dos filhos, do lar. Então isso era um padrão da época. Os espíritos não iam atropelar esse padrão. Não, vocês agora vão lá queimar sutiã e vão ser petroleiras, policiais. Não, como é que eles iam fazer isso, né? Primeiro que eles não tinham, né, a verdadeira noção, porque não é para todo mundo que vê essa noção do futuro. Se tinham, não tinha permissão de divulgar. Porém, eles dão essa resposta meio que sutil. Exterior, já sei, não fala nada não para eles, cara. No futuro vai tudo mudar.
mas eles não podiam adiantar isso pra gente. Tá bom? E não foi nem tão distante no tempo. 100 anos depois, né? Já estavam queimando sutiã. Mais ou menos 100 anos depois. 110 anos. No caso, na questão do feminismo, a gente sabe também que tem grupos que exageram, né? Tem coisas que ofendem até. Mas são grupos, são gente, são pessoas que erram, como a gente erra. A gente, pelo menos, com a doutrina, a gente tenta errar menos. Né? A gente tenta errar menos. Tenta buscar o caminho certo, tenta fazer sua transformação moral. Mas muitos não têm esse conhecimento, né? Então, continuando a resposta dos espíritos. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Então, não temos que ter privilégios porque é homem ou porque é mulher. Temos, sim, direitos e deveres. A emancipação, olha só, gente, isso lá no século XIX, os espíritos falam isso. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. O que é isso, emancipação? Do que estão se referindo? Emancipar de quê? Da tutela masculina. Até pouco tempo, para fazer laqueadura, o marido tinha que autorizar. Para ir participar de algum outro evento, assim, alguns anos atrás, o marido tinha que autorizar. Tudo era o marido tinha que autorizar. Certos lugares a mulher não podia ir sem a figura masculina. Isso é uma tutela. Quando ele fala emancipar, é emancipar da tutela. Para a gente progredir moralmente, fisicamente, socialmente, politicamente. Não precisamos de tutela masculina. Falando assim, parece até que eu estou falando que os homens são maus. Não são. São nossos irmãos de caminhada. Estamos discutindo aqui essas ideias que nos são incutidas há séculos e a gente não mobiliza isso. Mas é tudo uma questão de interpretação também, porque, por exemplo, sociedades islâmicas, né? Que dentro, o Alcorão, o pouco que eu vi, já li sobre o Alcorão, é fantástico, cara. Agora, parecem uns malucos que aí subjugam as mulheres, igual está acontecendo agora no Afeganistão, no Irã, no Iêmen, na Arábia Saudita, que a mulher não pode dirigir sozinha, aquele negócio todo, e usar burca e tererê. O Alcorão não fala nada disso. Pois é, não fala nada disso. Porém, tem mais de 35 mil traduções do Alcorão. E eles fazem inserções quando interessa. Parece que o Alcorão do Afeganistão tem coisas que eles colocam mesmo para subjugar. Entendeu? A Bíblia mesmo, né? A Bíblia mesmo é totalmente alterada. Entendeu? Que a Bíblia é a junção de dois livros. Que um é chamado de Antigo Testamento, o outro de Novo. Né? Juntou-se, formou um livro que hoje se chama Bíblia. Isso, escrito em vários idiomas, condensado em um, digamos, aramaico. Do aramaico, sai distribuindo em outras regiões e adaptado às suas línguas locais. Né? Os maldosos e os espertos, tira isso aqui, até assim fica melhor. Quem conta um conto, aumenta o ponto. Né? Então, o que chegou para a nossa civilização não é necessariamente, né, o que foi escrito na origem. Por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo para elucidar certas coisas. Kardec, né, vai fazendo umas análises, ele contextualiza tudo. Olha, naquela época era falado assim. Hoje não pode ser entendido dessa forma, né? Por isso que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, vamos lá. Falamos da emancipação, né? Olha que espetáculo. Sua subjugação marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, existem apenas no corpo físico, ele reafirmando. Uma vez que os espíritos podem encarnar em um ou outro, não há diferença entre eles nesse aspecto. E, consequentemente, devem desfrutar dos mesmos direitos. Agora eu pergunto, de que direitos aqui a gente está falando? Quais são esses direitos que a gente está
comentando aqui. Isso, de ficar viva. Esse é o primeiro, né? Ninguém merece, né? Morrer porque terminou um relacionamento e o companheiro, muito chateado, mata a pessoa. Né? Então, primeiro, de nos manter vivas. De outra, de sermos donas do nosso corpo. Quando a gente fala não, é não. Né? Então, isso é um direito inalienável. Temos direito de gerar ou não filho, de casar ou não, de trabalhar ou não. Oi? Continuar com o seu próprio nome, né? De poder trabalhar, de ter acesso à saúde. É isso, é esses direitos. Direito ao voto. E isso, o voto a gente já tem, graças a Deus. Demorou muito. Se eu não me engano, foi em 1934, não tem, não é? Foi há pouco tempo, né? Século XX. Demorou. Então a gente está falando desses que são básicos. São direitos básicos. Santo Agostinho. Pô, fui rápida hoje. Normalmente eu demoro. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Não, abordei tudo legal. Santo Agostinho fala que caridade não é só fazer o bem, né? Não é só dar comida ao pobre, um prestar ombro amigo. Não é só isso. Caridade, numa visão bem abrangente, é isso e evitar esforço para evitar o mal. Se a gente não está se esforçando para evitar o mal, a gente não está fazendo 100% de caridade. Quem cala consente. Isso, né? Por exemplo, a gente está criando nossos filhos, ajudando a criar netos, que está criando mesmo, né? A gente tem que começar a dissolver essas ideias que estão conosco há séculos, nunca foram questionadas. Né? A gente tem que começar a dar esse passo. Conversar com a criança, tanto a menina quanto o menino, que ninguém tem direito de botar a mão no seu corpo. E se ela for ao médico, ela tem o direito dos pais estarem juntos. Porque também virou febre o abuso infantil, principalmente de meninas. 85% dos abusos acontece dentro de casa. É com o padrasto, com o pai, com o tio, com o irmão, com o primo, com o vizinho. É tudo conhecido das crianças, né? Tem um trabalho interessante e tem um vídeo também muito interessante agora não sei se é IPEA ou INEA, sobre gravidez na adolescência. Descobriram que essas gravidezes, 65% das adolescentes são por causa do estupro. Então não é um namoradinho. Já trouxeram pra gente, né, que a menina é muito assanhada, aí do primeiro namoradinho engravida. Não, gente. 65% é derivado de crime. Isso é crime. Estuprar é crime. Abusar do corpo do outro quando o outro não deixa, não quer, é um crime. Bom, já dei meu recado. Fui rápida hoje. Se vocês quiserem fazer umas perguntinhas, ele deixa e ela deixa. Né? Se eu puder responder, eu respondo. Mas até nessa situação aí do estupro, eu li hoje de tarde, acho que na Inglaterra, que uma garota pariu uma criança através de estupro e foi criada agora, por causa isso foi lá na década de 80, tá? Então foi a corte, isso estava rolando, esse processo na corte inglesa desde então, e agora, acho que essa semana foi aprovada uma legislação dando reconhecimento contra o pai que da criança, no caso, né? Então, Lei Cindy, se não me engano, que acabou levando até o nome dela, né? Muito interessante sobre isso, né? Eu li há algum tempo, na própria Inglaterra, eu não sei se é o mesmo caso, ele amarrou a filha, a partir dos 12 anos, no porão da casa. E a esposa dele também. Então, ele espancava a filha, espancava a menina. E estuprou a menina. A menina foi mãe de 16 filhos dele. E só descobriram porque um vizinho
sentiu assim uma movimentação muito estranha no porão da casa, os gritos abafados, muito choro de criança. Aí denunciaram, aí lá tem que ir na justiça para poder entrar na casa de alguém, teve todo o processo. Quando arrombaram a porta, encontraram aquela cena apavorante, 16 crianças, a maioria subnutrida, a menina amarrada, ela ficou 24 anos amarrada, e a mãe dela também. A mãe dela meio perturbada, né? Pelo vídeo que colocaram, ela não sabia onde estava. Agora, sabe, tem uma questão aqui que, nessa questão de igualdade entre homens e mulheres, que eu gostaria de ouvir a sua abordagem, que isso no movimento espírita é polêmico. É a questão do aborto. Né? Então, a questão do aborto, inclusive no movimento espírita, ele é tratado somente com uma ótica punitiva e condenatória, e culpando a mulher. E não se fala do aborto masculino. Ah, não, isso é normal. Né? E, quer dizer, nós já estamos no século XXI, né? E essa é uma discussão que a gente não faz. Hoje eu li que o esposo da Shakira, o ex-esposo da Shakira, pediu para reduzir a visita aos filhos que estavam atrapalhando a vida profissional dele. Piquet. O Piquet, isso aí. Estava atrapalhando a vida profissional dele. Então ele só tem 10 dias. É jogador. Ele só tem 10 dias de visita aos filhos. E ele pediu. Então, mas aí, coitado, ele é pobre, não pode pegar um avião. Aí ele pediu para o juiz reduzir a 5 dias. Né? Mas é aquilo. Aborto é outro tema que Kardec, né, elabora junto aos espíritos. Seria bom, né, reunir vocês aqui, trazer mais alguém para falar sobre aborto, que isso é necessário, muito necessário. Eu vou chocar vocês. Eu sou contra o aborto. Não faria nunca em mim. Mas sou contra a lei que proíbe o aborto. Contra condenar, né? Por quê? A discussão do aborto não pode ser dentro de delegacia. Quando existe uma lei proibindo, ela não ajuda. Na verdade, a lei do aborto serve para quê? Ela impede o aborto? Não, quem tem dinheiro vai fazer. Quem não tem dinheiro vai para um açougueiro e vai acabar morrendo. Esse é o problema. Não vai para o açougueiro, não. Uma coisa Vai para a sua. Não, estou defendendo os açougueiros aqui. Não vai para o açougueiro, vai para o cara que faz o aborto. Não. Quem não tem dinheiro vai para o açougueiro. Mas não é açougueiro, é o cara que faz o aborto clandestino. Então vamos organizar os argumentos aqui. Vamos organizar o debate, né? Tem várias correntes que é contra o aborto, inclusive no caso de estupro, anencéfalo. Vou ler um negócio para vocês aqui, acho que é 500. Deixa eu ver aqui. Meu pai. Não vou lembrar. Não é 300, peraí, acho que é 300. Aqui. Que utilidade pode ter para um espírito cuja encarnação num corpo que morre poucos dias após o seu nascimento? Aí respondem os espíritos: o ser não tem consciência inteiramente desenvolvida da sua existência e a importância da morte é para ele quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. Deixa eu ver uma outra aqui. Muito interessante. Não é esse aqui não. Vou ler aqui normalmente só essas duas perguntas que entram nos estudos sobre aborto, né? O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Aí eles respondem: é sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Outra pergunta: no caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho,
existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí eles respondem, é preferível o ser que não existe a sacrificar o que existe. Aí eu pergunto para vocês, risco de vida é só o risco físico? Porque eu já atendi uma senhora num atendimento fraterno, que ela queria interromper a gravidez, não conseguia, queria se matar. Se ela não procura uma orientação, se não vai lá na nossa casa, sei lá, um padre de cabeça boa, né? Nem todos têm uma cabeça boa. Se ela não procura ninguém, ela se mataria. A gente ia perder 2 ali, ó. Mas o crime também não é só da mulher, porque o homem aborta quando Isso que ele falou, né? Como esse Piquet, eles não têm essa responsabilidade, nunca é cobrada, né? Não é cobrada da figura paterna. penalizada pelo aborto. Ah. Mas é aquele que fez o filho. Cadê ele? Pois é, Nunca é criminalizado. nunca é. No máximo tem que pagar pensão. Tem um lugar no interior também, eu li isso, que o juiz obrigou a menina de 13 anos a casar com o estuprador dela, porque engravidou. Não sei se vocês leram. Estava na internet. Foi obrigada a casar com... Agora você vê, gente. A família e o juiz obrigam, ou seja, ela tem que ser punida. Porque na cabeça dessas pessoas que giram nessa ideologia, nós sempre vamos facilitar o estupro. Deve ser porque eu estava no bar, deve ser porque eu estava de biquíni, deve ser porque eu estava de minissaia, deve ser porque ela parou e fumou, deve ser que estava andando de madrugada, né? Eu ouvi uma senhora que é minha vizinha falar isso, que a menina não foi nem estuprada, foi só uma tentativa, graças a Deus não aconteceu nada. O que ela fala? Também, né, vive andando de madrugada. Foi assediado. Gente, a menina é uma enfermeira. Ela tem que andar de madrugada. Ela transita de hospital, de clínica na madrugada, que ela vive de escala. Mesmo que não tivesse. Mesmo que não tivesse. Não justifica. Mesmo que não tivesse. Exatamente. Mas começa exatamente quando você colocou. Eu tenho 18 sobrinhos netos. E os primeiros pequenininhos, aí o domingo era sempre na minha casa, para levar os meus cunhados, que são 5 padres e mães, os meus cunhados assim. Pega lá, lá que bonitinho, depois eu digo macho. Aí eu falei, vai lá brincar lá fora. Eu falei, vocês o que vocês estão fazendo? A Jaime, gosto muito de você, mas a criação dos meus filhos é minha. É macho mesmo, perde as suas cabras, exatamente, perde suas cabras, não levar as outras. Isso é engraçado, você tem uma cabra e um bode. Pois é, né? Você tem uma cabra e um bode, seu vizinho tá com a mesma cabeça sua, é a sua cabra que vai ser comida pelo seu vizinho. Não? Mas não é? Então não funciona. Você acredita que se funcionou? Não. Sabe por quê? Porque é ilusório, não passa na mente dele que a filhinha dele é uma Não, cabra. exatamente. Tem Pode, pessoas que tem que continuar, tem que continuar ensinando o pode. A cabra não, a cabra ninguém vai olhar para minha Não, não vai não, vai não. Nada vai acontecer com ela. E não muda até hoje. Eu vejo os meus sobrinhos, os filhos dele, a mesma coisa. Mas o que a gente está comentando aqui? Não, Essa coisa está no nosso subconsciente. A grande verdade. Ele funciona independente da nossa vontade. Esse seu cunhado, né? Ele só repete aquilo que foi ensinado a ele. Sim, mas aí ele passou. Eu falei, gente, Mas ele não para para refletir no que ele não vai fala. parar. Não vai Não parar. vamos parar, já está na terceira já. Pois é. Aí você conversa com ele, olha, Isso é ser homem, não é isso assim. é ser homem. É. Provavelmente não vai mudar nada, mas você pode, pedagogicamente, falar para ele, olha, não é bem assim, porque você também tem uma filha, né? E se acontecer de um bode vizinho? Fala, querida. Não, a grande verdade é que hoje em dia as denúncias têm ajudado muito. A sensação que a gente tem é de que há muito mais casos. Ah. Mas desde quando eu era criança, né, e foi pouco tempo, e como educadora durante 30 anos, a gente via os abusos acontecendo. Só que, mesmo quando era o homem, o pai da menina que abusava, as mães obrigavam essas meninas a ficarem em silêncio. Silêncio. E saíam até de casa para facilitar o abuso. Porque ela, como menina, como filha, o pai era dono, né? Era um
mantenedor da casa, etc e tal. E a lei não punia. Não existia Hoje a gente o já Estatuto tem da Criança. a punição e a gente ainda tem, apesar da gente ver que as redes sociais são perniciosas em muitos momentos hoje, porque começam até a incentivar a pedofilia, os abusos, etc e tal, mas a gente, pelo menos hoje, a gente denuncia. É claro que ainda tem um grupo que prefere se calar, né, a denunciar. Mas eu acho que a gente tem que ter o hábito, criar o hábito de protestar, de denunciar, porque nós temos netos. Nós temos, no meu caso, tenho netos, tenho 2 netinhas, né? E também tenho netos, porque também os meninos são estuprados também. São. Né? Por seus irmãos, por seus pais, pelos padrastos, etc e tal. Então, a gente tem que combater essa situação de forma em que a gente possa ser bastante incisivo na condenação disso. Porque quando torna público, quando a sociedade conhece... O mal já foi feito, Já foi feito, mas tem uma vantagem também, à medida que você denuncia. Porque a maior punição para o estuprador, pedófilo, etc, tal, é se tornar público a figura dele ali como estuprador, como pedófilo, etc e tal. Então a gente tem que passar a entender que a sociedade precisa se posicionar. Né? As mães precisam ter coragem de denunciar os pais abusadores, os companheiros abusadores, etc e tal. Então, é muito normal ainda hoje, mas ainda vejo que, apesar de me assustar muito, que mulheres, e muitas mulheres ainda, são altamente machistas, né? E acham que, como você mesmo falou, que é a culpa sempre da mulher, né? O abuso tem sempre a ver com a mulher. Eu acho que a gente tem a vantagem ainda de poder, sabe, tornar público, ficar mesmo envergonhado. Isso. Eu me lembro de dando aula para uma menina que tinha problemas mentais e eu tinha um padrasto, ela tinha um padrasto. Ela é considerada menina com problemas mentais. Eu não percebia nada mental nela, mas era uma menina que não ficava quieta, tinha medo de tudo. E aí, conversando com ela um dia, eu fui perceber que o medo dela de falar é porque ela é abusada em casa. É abusada e o que Então, abusar falava, não fala que você vai apanhar. E ela sabia que a mãe saía de casa porque ela fosse abusada. Então ela teve que ter 16 anos, eu me lembro que eu consegui um emprego na fábrica naquela época para ela, e ela foi morar com uma amiga, o que tornou a vida dela muito melhor. E cortou as relações com a mãe, com certeza. Provavelmente, né? Provavelmente, né? Então, acho que a gente está vivendo um período em que ficar em cima do muro é o grande problema da humanidade. Né? A gente tem que se posicionar. Isso! Né? Falou o negócio certo. Porque tem gente que fala, eu não falo nada, para mim tanto faz. Gente, quem não diz nada... Não, tem que falar, tem que falar. Quem não diz nada não é conivente. Né? Conivência existe. Na minha família, minha mãe era verborrágica, parecida comigo, né? Verborrágica, tudo ela falava. Então ela não deixava passar em branco situações estranhas. Por exemplo, um tio quer deixar a criança no colo o tempo todo. Minha mãe, que é isso? Para! Tira essa criança do colo. Me dá beijinho, fica esfregando. Não! Criança não deve pra ficar tudo beijando, não. Se ela não quer beijinho, não dá beijinho. Tem que deixar claro pra pessoa, olha, tem que falar, se acontecer abuso sexual, eu vou denunciar dentro de casa, dentro da família, né? Olha, eu vou achar muito estranho esse agarramento com as crianças, com as meninas. Tapinha no bumbum, né? Toda hora apertando a bochechinha, toda hora puxando para dançar, as menininhas ainda, né? Já na formação de seio. A gente tem que desconfiar, infelizmente. Tem que desconfiar e se posicionar. Ó, tô achando estranho. Mas ele é meu parente. Por ser parente, que é melhor falar. Não deixar que a internet seja educadora. Pois é. A gente deixa, as mães transferem, ontem mesmo, conversando com o senhor, ele me disse, ele falou assim, super mal das escolas, né? Como se os professores fossem responsáveis pela falta de educação, entre aspas. Mas é porque estamos no momento político, né? Que é a inversão desse valor, né? A violência da escola é porque a escola está promovendo a violência. E não é, mas é que... Pois não nasce lá. A pessoa chega com ela, né? Uma sociedade que ainda ensina batendo, né? A minha irmã é professora hoje ainda,
eu já estou aposentada, e nesse ponto eu acho que até, de uma certa forma, eu sinto uma leveza por isso. E ela dá aula no curso normal. Então, quando ocorre algum problema grave com os alunos, e que chamam os pais são contra os professores, que estão chamando a atenção para um fato perigoso que está acontecendo com a menina. Então, os professores viram os acusadores, né? Entre aspas. De certa forma, então, a gente tem que contextualizar, como você falou mesmo, observar que houve uma mudança, porque as pessoas se calavam. Porque todas as meninas eram abusadas, com certeza eram. Hoje em dia parece que está tudo, né, se tornando claro. Eu acho que, de uma certa forma, tem um lado positivo nisso, porque a gente está mexendo aí, botando as claras a todo o lixo que a gente tem dentro da gente. Verdade. Isso aí. Mas você está falando agora do aborto, só para concluir. Agora sim, está na hora. Kardec fala que eu não achei que aquele corpo em formação não tem um espírito dentro. Dá uma lidinha com calma. Ele está ligado. Está ligado, só, Mas ele não está ainda encarnado. Ele pode estar ligado, a mãe aqui e ele em algum lugar. Ele não está preso, ele está ligado. Ele escolheu aquela formação corporal, né? A qualquer momento pode romper, até por vontade do próprio espírito reencarnante. Ou pela má formação corporal, né? Daquela massa. Às vezes dá errado, né? E a pessoa tem um aborto natural. Aí eu vou contar uma história triste para vocês. Aqui em Friburgo tem um caso, está registrado na delegacia, que uma senhora abortou naturalmente, até porque ela queria criança. Quando ela foi para curetagem lá na maternidade, desconfiaram que ela provocou aborto. O que fizeram? A curetagem sem anestesia. Então ela sofreu um pouquinho para aprender a não abortar de novo. Vocês não acreditam? O mundo ainda é mal, diz aí Kardec. O mal ainda prevalece. Infelizmente. Mas nós estamos evoluindo. Gente, obrigada. Agora sim, 8h25, chegou o momento. Adorei vir aqui. Voltarei mais vezes, com outros temas. Já senti que eu vou trazer coisas polêmicas, vocês não vão me bater. Não. Obrigada pela atenção. Adorei essa troca, que é muito legal. Raramente só fica a gente falando. A gente E gosta, vai embora. aqui no GEL nós gostamos desse bate-papo. É muito bom. Permaneça assim, que é muito bom. Não, mas é muito bom. É assim. A gente tem que interagir, né? A gente não pode guardar dúvida. Pode ter dúvida, mas dormir com ela aí é ruim, né? É bom a gente tirar as dúvidas. Gente, obrigada. Que Jesus abençoe todos vocês. Antes de pedir a nossa convidada para fazer a prece final, queria desde já agradecer a presença de vocês, né? Lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos para assistência das famílias, que a gente ajuda. Avisar que amanhã não vai ter o trabalho das rezadeiras aqui, nem terça-feira que vem, dia 16, tá? E queria deixar um abraço fraterno para as mães encarnadas e desencarnadas, né? Que possam receber todo o carinho dos seus filhos, que possam ser abraçadas. E não existe nada mais representativo na nossa vida do que nossa mãe, né? Que Nossa Senhora, nossa Mãe Maior, esteja sempre ao nosso lado. Sempre. Então, leve o nosso abraço, o nosso carinho, e as mães que estão desencarnadas também recebam esse nosso abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. A Sádia vai fazer Carona uma prece. solidária. É a carona, não esqueça da carona. Obrigado. Deus Pai, que é tudo poder e bondade. Jesus, nosso divino amigo, mestre amado, espiritualidade amiga, orientadora dos trabalhos desta casa. Estamos aqui todos reunidos em agradecimento por mais essa oportunidade do estudo, para darmos continuidade à doutrina dos Espíritos. E aproveitamos o momento, Senhor, para que todas as energias boas, oriundas dos nossos corações e mentes harmonizados,
possa chegar a todos aqueles que precisam, que estejam em sofrimento, do plano encarnado, quanto do plano dos desencarnados. E assim, Senhor, agradecido ainda estamos, te pedimos que nos acompanhe até nós chegarmos às nossas origens. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Amém.